Paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs, todos que estão aqui presentes, todos que participam conosco através da live. Que a bênção de Deus esteja sobre cada um de nós. A missão que foi me concedida hoje é o Salmo 146. E eu gostaria de fazer a leitura do mesmo. Olhando para a série, hoje é a 7ª faixa, a canção dos esquecidos. E a linguagem que eu vou estar usando é a NVT, que nos diz: louvado seja o Senhor, que todo o meu ser louve o Senhor. Louvarei o Senhor enquanto eu viver, cantarei o meu Deus até o último suspiro. Não confie nos poderosos, não, neles não encontrarão salvação. Quando sua vida se vai, voltam ao pó, e todos os seus planos morrem com eles. Como são felizes os que têm o Deus de Jacó com seu auxílio, os que põem sua esperança no Senhor, seu Deus. Ele fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Ele cumpre suas promessas para sempre, faz justiça aos oprimidos e alimenta os famintos. O Senhor liberta os prisioneiros, o Senhor abre os olhos do cego, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor protege os estrangeiros e cuida dos órfãos e das viúvas, mas frustra os planos dos perversos. O Senhor reinará para sempre, Ele será o seu Deus, ó Sião, por todas as gerações. Louvem ao Senhor nosso Deus. Deus seja louvado. Querido Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã. Obrigado por estarmos juntos, te exaltando e glorificando o teu nome. Querido Senhor, tu és a nossa força, tu és o nosso refúgio, tu és o nosso escudo, e por isso nós estamos aqui. Nós reconhecemos que tu és Senhor, nós reconhecemos que tu és Deus. E por isso, neste momento agora, Senhor, que não seja a sabedoria humana que venha prevalecer, mas Espírito Santo continue tendo a liberdade para falar com cada um dos presentes aqui neste lugar. Comece comigo, meu Deus, eu preciso que tu fales comigo. Fale com cada um, Senhor, daqueles que estão participando conosco através da live, Senhor, que também estão cultuando a Ti, Senhor Deus, à distância, mas na realidade estamos próximos, porque Tu és um Deus que está aqui e está em todos os lugares, e nós queremos Te introduzir, Senhor, toda adoração e todo louvor a Ti. Nós pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. A igreja pode assentar-se. Queridos, eu tenho que agradecer muito a Deus por tudo que Ele tem nos concedido, tem nos dado, e poder adorar ao Senhor, poder exaltar o Senhor nosso Deus, é algo extraordinário na nossa vida. O Salmo 146, ele começa e ele termina com a mesma expressão: louvado seja o Senhor. Ele começa desta forma e ele termina desta forma. Vemos que é uma canção de adoração, mas nós vamos ver que existe algo surpreendente nessa canção, porque o salmista, ele começa a explicar por que Deus deve ser adorado, e ele não fala apenas da grandeza dos céus, da beleza da criação, ou do poder de Deus. O verso 6 diz: Ele fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. O Deus que recebe adoração, como ele mostra aqui, é um Deus que também ele demonstra o seu amor pelos esquecidos. Veja que ele começa a falar de gente,
Quando nós olhamos para o verso 7, o verso 9 e o verso 10, gente oprimida, gente com fome, gente abatida, estrangeiros, órfãos, viúvas. Na realidade é como que se no meio da música ele dissesse: vocês querem saber quem eu sou? Então olhem para quem eu estou cuidando. Talvez seja um desses grandes desafios da igreja. Veja que é possível cantar sobre Deus que cuida dos esquecidos, e quando o culto termina, nós vamos para casa, esquecer exatamente das pessoas que nós cantamos. Talvez vocês estejam me perguntando por que dessa cadeira vazia aqui na frente, né? Não é para mim sentar não, que eu ainda estou conseguindo ficar em pé. Pastor, para quem é essa cadeira? Talvez pudéssemos responder: é para alguém que ainda não chegou. Mas ainda temos bastante bancos vazios, né? Mas na realidade essa cadeira, de repente pode ser por uma mãe que está lutando para colocar o alimento em casa. Talvez essa cadeira pode ser para um idoso que vive sozinho. Talvez pode ser uma família que perdeu a sua renda. Um imigrante, um estrangeiro que chegou sem conhecer ninguém. Nós aqui nessa região temos muitos imigrantes. Pode ser uma criança que precisa de ajuda. A pergunta do Salmo 146 é: existe lugar entre nós para aqueles que Deus já abriu o coração? Então, essa cadeira que a gente pediu para colocar aqui é para uma reflexão. E ela vai permanecer aqui. No final da mensagem vocês vão entender também. A verdade é, queridos irmãos, uma igreja que adora esse Deus que nós servimos, que é um Deus que cuida, que é um Deus que Ele vê os mínimos detalhes, é um Deus que entende a nossa situação. Então, uma igreja que adora esse Deus que cuida, ela também tem que se tornar uma igreja que cuida. Hoje é um culto especial nesta área, que esta igreja ela tem uma ação, tem um ministério maravilhoso. Então, o que nós vemos que o Deus adorado no Salmo 146, nós vamos ver que é o mesmo Deus que na lei, quando nós olhamos ao Antigo Testamento, Ele criou um mecanismo para atender os vulneráveis. É um Deus cuja a graça Ele aparece concretamente na vida de Ruth. Olha para a vida de Ruth. É o rei que em Mateus 25 identifica o serviço aos necessitados como o serviço prestado a ele próprio. Então aqui nós temos um paralelo que vai enriquecer bastante a nossa reflexão. E aqui a gente vai ver que ela mostra uma linha contínua em todas as Escrituras, na palavra de Deus. O Salmo 146, podemos dizer que ele revela o coração de Deus. Veja: faz justiça aos oprimidos, alimenta os famintos, liberta os prisioneiros, levanta os abatidos, protege os estrangeiros, sustenta o órfão e a viúva. E isso nos ensina algo fundamental para todos nós. A grandeza de Deus também ela se manifesta
em direção para aqueles que ele olha, para aqueles que ele observa. Veja que nós normalmente prestamos a atenção naquelas pessoas que estão no centro, não é verdade? Naquelas pessoas que estão em destaque. É isso que o mundo valoriza. Mas nós vamos ver que nesse salmo, Deus frequentemente nos chama a atenção para aqueles que ficaram à margem. É isso que ele vai nos mostrar. Então o mundo ele faz a pergunta: essa pessoa é importante? E aí nós vamos ver que Deus ele faz a pergunta: essa pessoa está sofrendo? O mundo pergunta o que ele pode oferecer. Deus pergunta o que ele precisa, ou o que ela precisa. Então a assistência social na igreja não deve ser vista simplesmente como um ministério que distribui alimentos, remédios. Podemos dizer que é uma expressão visível do caráter de Deus, que é o amor. Porque quando uma família ela recebe alimento com dignidade, nós estamos dizendo algo sobre Deus. Quando o idoso recebe a atenção, nós estamos dizendo algo sobre Deus. Quando uma família em dificuldade recebe apoio, nós estamos dizendo algo sobre Deus. Quando um vulnerável percebe que não é invisível, que ele está sendo visto, nós estamos dizendo que o Deus do Salmo 146, ele ainda está vendo. Por isso, a assistência social ela não é um trabalho apenas de algumas pessoas especialmente sensíveis, não. Nós podemos dizer que a ação social ela é a missão da igreja também. Ela faz parte da missão da igreja. E você e eu, nós somos a igreja do Senhor Jesus. Nem todos farão a mesma coisa, mas todos podem participar de alguma maneira. Uma igreja pode ter muitos ministérios, e graças a Deus, esta igreja tem muitos ministérios, mas nunca pode perder o ministério de enxergar as pessoas, de ver as pessoas, de ver as necessidades, de verem as dificuldades. Isso é importante. A adoração, podemos dizer, adoração e justiça social não aparecem separados aqui nesse salmo. Que Deus começa, louvado seja Deus, fala da grandeza, mas aí no meio ele fala dos necessitados e ele vai descrever. Isso é importante. Louvar a Deus significa reconhecer o seu caráter. Reconhecer o seu caráter deve nos levar a amar aquilo que Deus ama. E Deus ama as pessoas. Deus ama você, Deus ama a mim. Então nós vamos ver também que nesse salmo, nós temos aqui a lei. E Deus transforma aqui a compaixão, podemos dizer, em organização, em prática. Quando nós olhamos para Levítico 19 e Deuteronômio 24, Deus ali estabeleceu uma prática interessante. Quando os israelitas realizassem a colheita, o que acontece? Eles não deveriam colher absolutamente tudo, mas alguma coisa deveria ficar. Espigas deveriam ficar, azeitonas deveriam ficar, uvas deveriam ficar. Para quem? Para o pobre, para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva. Isso significa que Deus não disse, não tenha apenas bons sentimentos. Não é só ter bons sentimentos. Quando nós olhamos
para uma plantação de milho, vamos assim dizer, a última espiga. Imagine o agricultor olhando para aquela última espiga, Osni. Ele poderia dizer: é minha, eu plantei, eu trabalhei, eu colhi, eu posso levar. Mas Deus diz: deixe. Por quê? Porque aquela espiga, aparentemente muitas vezes esquecida pelo agricultor, ela está sendo olhada por Deus. Aquilo que para alguém era apenas uma pequena sobra, na realidade poderia ser exatamente a resposta da oração de uma família. Então veja que essa é uma imagem para nós refletirmos. Não colhe até a última espiga. Não use tudo somente conosco, não usemos. Não pense apenas no nosso conforto. Não pense apenas nas nossas necessidades. Deixe um espaço no orçamento, deixe um espaço na agenda, deixe um espaço na mesa, deixe um espaço no coração. Então, quando nós olhamos para isso, talvez precisemos passar de uma assistência social apenas reativa para uma assistência social intencional. Está bastante... Nos dias de hoje, a igreja tem falado bastante sobre a intencionalidade, né? Seja intencional. Não apenas se aparecer alguém necessitado, veremos o que podemos fazer, mas como podemos nos organizar para sempre existir alguma espiga no campo. Isso pode significar famílias da igreja contribuindo regularmente com alimentos, como a gente tem, financeiramente. Isso pode também significar famílias da igreja ou profissionais da igreja oferecendo algumas horas do seu trabalho de orientação. Pessoas disponibilizando os seus conhecimentos profissionais. Criar uma rede de situações de emergências. Significa acompanhar famílias, não apenas entregar uma cesta básica. Porque muitas vezes as pessoas precisam de alimento hoje, mas também precisam de relacionamento, precisam de orientação, precisam de oportunidade e de esperança para o amanhã. A assistência cristã não deve ser apenas... A assistência cristã não deve apenas perguntar, melhor dizendo, o que podemos entregar, mas também perguntar como podemos caminhar com você. Então é integral. Então veja que Deus coloca os vulneráveis dentro da economia da aliança. A generosidade não deveria depender apenas de um impulso emocional momentâneo. Veja que o povo precisava organizar sua maneira de viver, deixando espaço de um pouco que tinha. Então aqui nós observamos no Salmo 46 a lei, e Deus então ele transforma essa compaixão, esse amor em prática, e ele organiza isso com a sociedade. E nós vemos também aqui, irmãos, caso de Ruth. Aqui é quando podemos dizer que a compaixão, o amor, ele encontra um rosto. Veja que Ruth, ela reunia várias características
de vulnerabilidade. Ruth, ela não era uma categoria social. Ela tinha um nome. Ela tinha uma história. Ela tinha perdas. Ela era viúva, estrangeira, pobre. E foi justamente para essa pessoa, como ela, é que Deus havia mandado deixar a espiga. As espigas. Então veja que aqui aparece Boaz. Boaz poderia simplesmente cumprir a lei, não é verdade? Mas vamos ver o que ele faz. Ele faz mais. Ele oferece proteção, ele oferece água, ele oferece alimento, preserva a sua dignidade, e ainda diz aos trabalhadores que deixem cair espigas propositalmente, para que Ruth pudesse colher. Então a lei dizia: deixe alguma coisa. Boaz entendeu o espírito da lei, coração da lei. Então vou deixar ainda mais. E aqui, para a gente pensar, cesta ou nome? Existe uma diferença entre entregar uma cesta para uma família e saber o nome daquela família. Como vocês estão? Como estão as crianças? Como conseguiu aquele emprego? Podemos orar por você? Então algo diferente acontece, porque a pessoa ela deixa de ser um caso e passa a ser um rosto. E isto Boaz ele mostra para nós. Ele não viu apenas uma estrangeira pobre recolhendo espigas. Ele viu Ruth. Então esse pode ser um princípio precioso para nós na assistência social. Não são 390, parece que foi, cestas básicas. São 390 famílias. Não são 35, o número aqui, atendimentos. São 35 histórias. Não são os necessitados. São pessoas que possuem nome, sonhos, dores e dignidade. Então veja que nossa meta não deve ser apenas aumentar a quantidade de coisas distribuídas, ou valores oferecidos, remédio. Nossa pergunta também deve ser: quantas pessoas foram vistas? Quantas foram ouvidas? Quantas recuperaram a esperança? Quantas perceberam o amor de Cristo através de nós? Então o que nós observamos que Ruth mostra que a justiça bíblica não é uma teoria. Quando alguém decide viver segundo o caráter de Deus, o necessitado ele encontra dignidade, ele encontra alimento, proteção e esperança. Então aqui esse caso de Ruth nos mostra que a compaixão ela ganha um rosto. E é isso que nós temos que olhar. Não é simplesmente oferecermos coisas, mas é oferecermos o caráter de Deus, o amor de Deus, aquilo que Deus tem para nós. E é maravilhoso como a Bíblia ela tem uma linha maravilhosa. E aí, queridos irmãos, Mateus 25. Jesus, ele se coloca no lugar do necessitado. Então, Jesus leva esse princípio ainda mais longe, podemos dizer. Porque ele diz: tive fome e me deram de comer. Tive sede, vamos lá, igreja, e vocês me deram? Era estrangeiro e vocês me acolheram. Estava nu e vocês me? Estava doente e cuidaram de mim. Estava preso e vocês me visitaram.
E aí a pergunta, e quando eles perguntaram para Jesus: Senhor, quando fizemos isso? Quando fizeram isso ao menor desses meus irmãos, a mim o fizeram. Então veja que ligação extraordinária nós temos aqui, irmãos. No Salmo 46, 146, melhor dizendo, Deus alimenta o faminto. Em Mateus, Jesus diz: eu estava com fome e vocês me alimentaram. No Salmo 146, Deus protege o estrangeiro. Em Mateus 25, Jesus diz: eu era o estrangeiro e vocês me acolheram. Então, o Cristo que nós adoramos aqui na igreja, aqui no templo, aqui neste lugar, nos chama a reconhecê-lo também no sofrimento humano. E aí nós podemos pensar, Jesus, quando ele está à porta, vamos lá, imagine que Jesus liga para pastor Alain, fala: olha, hoje às 14 horas eu vou estar aí na igreja, vamos dar mais um tempinho, no próximo sábado pela manhã eu vou estar aí na igreja. O que nós faríamos? Organizaríamos tudo. Organizaríamos a recepção, prepararíamos a melhor mesa, tudo isso aqui estaria da melhor maneira possível, mobilizaríamos a igreja. Com certeza ninguém diria: hoje estou ocupado, hoje estou envolvido com alguma coisa desta vida. Não é verdade? Mas o que nós podemos dizer é que Jesus, ele diz: eu já fui até vocês. Fui com fome, fui estrangeiro, fui doente, fui vulnerável. Essa palavra, ela muda a maneira de nós olharmos a assistência social, de olharmos as pessoas, de olharmos as necessidades, de olharmos as dificuldades, porque servir ao necessitado deixa apenas de ser, estamos fazendo algo para alguém, não. Mas passa a ser, estamos oferecendo a Cristo o que gostaríamos de receber, se Ele estivesse diante de nós. Então é muito importante nós pensarmos, porque Jesus, ele se coloca no lugar do necessitado. Jesus, ele se coloca diante de nós para nos oferecer e para nos mostrar o que nós precisamos e como nós devemos tratar. Então, tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Era estrangeiro e vocês me acolheram. Estava nu e vocês me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava preso e vocês me visitaram. Quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos. Então, queridos, o irmão, a irmã, aquele que está do seu lado, aquele que mora do lado de você, aquele que trabalha do lado de você, é uma vida que precisa ser olhada com o amor de Deus, com a compaixão de Deus. E nós devemos atender sem olhar a quem. Nós entramos num processo de julgamento muito fácil. Nós temos essa facilidade, mas nós precisamos entender que o Senhor é o nosso Jesus, o Salvador. Então,
para concluirmos, de espectadores a participantes. Talvez alguém esteja pensando, mas eu não trabalho na assistência social. A assistência social, ela pode ter uma equipe, podemos dizer. Mas a verdade é que a compaixão, o amor, deve envolver toda a igreja. Veja que alguns podem contribuir financeiramente, amém? Amém? Pode doar alimento, pode visitar, pode cozinhar, pode organizar alguma coisa e ajudar as pessoas, pode ensinar, oferecer seus conhecimentos profissionais, ajudar alguém a preparar um currículo, acompanhar um idoso, ajudar uma família a encontrar oportunidades. Então veja que todos nós podemos fazer alguma coisa. A verdade é, existe uma pergunta muito simples para nós. Qual é a espiga que Deus tem colocado na minha mão? É isso, para a gente pensar, para a gente refletir. Qual é a espiga que Deus tem colocado na minha mão? O que eu tenho? O tempo, o conhecimento, uma profissão, uma rede de contatos, alimentos, recursos financeiros, carro, habilidade, uma mesa. Queridos, é importante nós refletirmos, talvez aquilo que parece pequeno em nossas mãos, é exatamente muitas vezes aquilo que alguém está pedindo em oração. Olhe para a sua casa, olhe para o seu dia a dia. Diante disso, não deixemos a canção terminar. Observem essa progressão. No Salmo 146, podemos dizer que aqui o Salmo ele revela o coração de Deus. Quando nós olhamos para a lei transforma esse coração em uma prática comunitária. Ruth mostra essa prática acontecendo o quê? Na vida real. E Mateus coloca Cristo no centro dela. Não podemos cantar sobre o Deus que cuida dos esquecidos e terminar a canção e esquecer daqueles que Ele cuida. O salmo começa, louvado seja o, e o salmo termina, louvado seja o Senhor. Mas entre os dois aleluias, aparecem o faminto, aparece o oprimido, aparece o preso, aparece o abatido, aparece o estrangeiro, aparece o órfão, aparece a viúva. Talvez Deus esteja aqui nessa manhã nos ensinando que essas pessoas não estão fora da nossa adoração. Elas estão no meio da canção. Elas estão no meio da nossa adoração. Elas estão na nossa vida. A adoração começa nos nossos lábios, mas tem que ir para as nossas mãos. Cantamos, mas ela tem que ir para as nossas mãos, ela tem que ir para a nossa prática, ela tem que ir para o nosso dia a dia. Ela começa dizendo, Senhor, eu te amo. Mas aí também uma pergunta, quem o Senhor quer amar através de mim? Quem o Senhor quer amar através da igreja? Esse é o desafio à igreja.
Por isso, hoje eu posso dizer, nós aqui, não gostaríamos apenas de convidar vocês a contribuir, mas o que nós queremos principalmente aqui, o que o Espírito Santo, primeiramente ele falou comigo, ele falou muito comigo essa semana. Nós queremos convidar a igreja a participar do caráter de Deus. Não estamos procurando apenas adoradores, o que o Deus está procurando é pessoas dispostas a dizer: Senhor, coloca uma espiga na minha mão, para que eu possa ajudar alguém. Porque a pergunta não é apenas o que a assistência social da nossa igreja está fazendo. A pergunta que nós fazemos aqui é: como eu posso fazer aquilo que Deus está fazendo? Como eu posso servir? A cadeira ficou aqui, né? A verdade, queridos irmãos, deixe uma cadeira. Deixe um espaço na mesa. Deixe um espaço no orçamento. Deixe um espaço na agenda. Deixe um espaço no coração. Deixe uma cadeira para alguém. Quando chegar, ter. É isso. Não tire a cadeira. Deixa ela ali. Então nós devemos continuar deixando espaço, porque sempre haverá alguém chegando cansado, queridos irmãos. Sempre haverá alguém chegando ferido, com fome ou sem esperança. E que esta igreja seja um lugar para que as pessoas cheguem e recebam aquilo que elas precisam. E nós temos um Deus que supre as nossas necessidades. E aí quando essa pessoa chega, nós podemos dizer: nós estávamos esperando por você. Porque Deus que adoramos, Ele já havia e Ele vê essas pessoas. O Deus que nós adoramos aqui na igreja é o Deus que nós encontramos cuidando dos esquecidos. A verdadeira adoração não termina no aleluia do Salmo 146. Ele continua, podemos dizer, na mesa repartida, no estrangeiro acolhido, na viúva amparada, no órfão protegido, no pobre tratado com dignidade e no necessitado que encontra espaço entre nós. Vamos ficar em pé. O Salmo 146. Eu gostaria de ler os 3 primeiros versículos. Louvado seja o Senhor, que todo o meu ser louve o Senhor. Louvarei o Senhor enquanto eu viver. Cantarei a meu Deus até o último suspiro. E o verso 3. Não confie nos poderosos. Quando nós olhamos para o mundo em que nós estamos vivendo, o mundo cada vez mais está no meio do caos. Se nós olharmos para a história, tudo caminha para uma terceira guerra mundial. E nós estamos ouvindo da palavra do Senhor: não confie nos poderosos, porque os poderosos não estão nem aí por nós. Seja A, seja B. Não.
Confiem no Senhor, porque Ele diz: olha, neles não há, vocês não vão encontrar salvação, porque a vida deles, quando eles vão para o pó, como se diz, já era. Agora o versículo 5: como são felizes os que têm o Deus de Jacó como seu auxílio, os que põem sua esperança no Senhor, seu Deus. Como são felizes, como é bem-aventurado, como é cheio de esperança, aqueles que confiam no Senhor, porque o Senhor supre as nossas necessidades independente. E aí veja que ele começa a descrever tudo isso que nós já falamos no decorrer da mensagem. Por isso, queridos irmãos, não confie nos poderosos, confie em Deus. Entrega tudo para o Senhor, entrega a sua casa, sua família, tudo para o Senhor. Deus seja louvado. Esta é a canção, é isso que o Salmo 146 coloca para nós, a canção dos esquecidos. E a gente vê que ele reflete toda uma linha contínua que a gente vê no Antigo Testamento, a gente vê aqui em Jesus. E agora, como igreja, nós devemos fazer parte desta missão que o Senhor nos dá. Então, deixe sempre uma cadeira, deixe sempre um espaço para ajudar aquele que precisa. Curva sua cabeça. Querido Deus, obrigado pela oportunidade que Tu nos dá. Tu és Senhor, Tu és Deus. Nós reconhecemos aqui através da Tua palavra que Tu és aquele Deus que cuida de nós, que nos ajuda, que nos direciona. Tu estás olhando para cada um de nós aqui e sabe exatamente o que cada um necessita, porque Tu vê. Tu vê. Tu vê o nosso interior, Tu vê aquilo que está dentro de nós. Espírito Santo, continue tendo esta liberdade para trabalhar, para atuar nas nossas vidas. Mas agora, Senhor, usa as nossas mãos. Nós aqui estamos declarando através dos nossos lábios e nós cantamos maravilhosamente. Esta igreja tem uma música maravilhosa, coral, ministério, grupos. Mas, Senhor, nós queremos que Tu nos ajuda como igreja a cantar essa música celeste, essa canção extraordinária, através das nossas mãos, através das nossas vidas. Toma-nos em Tuas mãos, toma essa igreja em Tuas mãos, cuida dela, direciona cada detalhe, Senhor Deus, para que isso cada vez melhor seja praticado aqui. Tu tens visto as obras desta igreja, Senhor, Tu tens visto, Tu sabes. É uma igreja que tem várias ações nesta área, mas podemos sempre melhorar. E não só o ministério, mas toda a igreja possa ter esta consciência. Por isso está nas Tuas mãos. Nós oramos e pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém, Jesus.